Fala aí, pessoal, nós estamos aqui hoje com mais um vídeo de MATLAB. Esse aqui vai ser um vídeo que eu tive que escolher de novo o tema, porque no último vídeo eu pedi para que vocês deixassem sugestões e ninguém deu sugestão nenhuma, né? Então foi mais uma escolha minha. Eu vou tentar mostrar hoje para esse vídeo, só avisando logo, esse vídeo ele vai ficar bastante picotado, porque a função que nós vamos usar, o processamento que nós vamos usar, ele consome muita memória e joga memória e uso da CPU todinho lá para cima, então trava tudo, o software de gravação de tela trava, ele para de gravar, então toda vez que eu for executar o processo, eu vou ter que dar uma pausa no vídeo, desligar tudo, mandar rodar, e aí quando voltar o resultado, eu gravo de novo para vocês. Bem, o processamento que nós vamos fazer hoje é um processamento que é muito comum, principalmente agora com o Landsat 8, né, que veio com a pancromática de 15 metros. Então, o que nós vamos tentar fazer hoje é um processo de fusão de imagem. Só que a gente vai usar um processo de fusão diferente, né? Geralmente o que a gente usa dentro dos softwares de PDI são algoritmos específicos para a imagem de satélite, né? O PanSharpen, o IHS, né? Substituição no espaço de cor e assim por diante. Aqui no MATLAB a gente vai tentar usar uma transformação por wavelet. Né? O wavelet, o que ele vai fazer é decompor as duas imagens, a pancromática e a RGB, e aí a partir disso ele vai fazer um método de tentar pegar esses coeficientes da decomposição de wavelet, tá? E usar, aí depende do que a gente vai pedir para ele usar, máximo, mínimo, média, né? O que a gente vai estar usando, para que ele pegue o melhor de cada uma delas e possa aplicar. Então as combinações são variadas aqui. Então eu vou testar só um método, tá? Mas na descrição do vídeo eu vou deixar as outras funções, né? As outras descrições que estão lá no site da MathsWorks. E aí vocês podem testar e até comentar depois aqui com a gente o que ficou melhor, o que ficou pior, tá? Então, também vou deixar um PDF de um trabalho que foi feito usando o Wavelet para fusão de imagens, só que o cara não usa imagem de satélite, ele usa imagem PNG, imagem JPEG e assim por diante, tá? Então, vamos lá para o MATLAB para a gente ver como é que isso aí funciona. Beleza, então estou aqui já com o MATLAB aberto e estou com uma imagem pancromática, né, e uma imagem RGB. A imagem que eu estou usando é essa aqui, eu vou só trocar o nome dela para PAN, para a gente ficar com PAN e RGB, beleza? Tá? E aí, no algoritmo, ele diz que geralmente as imagens aqui, ó, tá? Esse aqui vai ser o algoritmo que nós vamos usar, que é o WFusing. Ele diz que as imagens têm que ter o mesmo tamanho, tá? Então esse é o primeiro passo, transformar as imagens com o mesmo tamanho. Eu vou deixar aqui do lado para eu ir acompanhando o que eu preciso fazer. Muito bem, então se eu preciso deixar as duas imagens com o mesmo tamanho, eu vou converter então a RGB para o mesmo tamanho da pancromática. Para isso eu vou chamar então RGB underline redimensionada vai ser igual a imResize, deixa eu ver se isso já existe aqui, resize, muito bem. E aí ele pede de quem, né? Ó, quem é a imagem? Então a imagem é RGB, muito bem, vírgula, e aí ele pede para eu dar o número de linhas e colunas, bem aqui, ó, número de linhas e colunas. Então ele pede algo desse estilo e eu vou dizer que é 15.521 por 15.221. Então isso eu peguei aqui no tamanho da imagem pancromática. Então eu vou criar uma nova imagem, uma RGB R com essa dimensão, tá bom? Então isso aqui é um processo que eu acho que não consome muito, tá? Então vamos lá, deixa ele executar. Beleza, ele criou ali então a minha imagem. Eu nem vou pedir para ver porque senão vai travar tudo. Um outro processo é que aqui no código ele diz que eu posso usar para imagem colorida. Porém, se você tentar usar por imagem colorida, ele sempre vai dizer que as dimensões são diferentes. As dimensões aqui então da pancromática é uma dimensão, a dimensão da RGBR são 3 dimensões, então ele vai dar problema. Então o que eu vou fazer agora é decompor então essa imagem
tá? Para que a gente tenha o RGB em R, G e B, tá? Para isso, deixa eu pegar aqui o meu PDI. Muito bem. E aqui no meu PDI eu tenho a decomposição já pronta, né? Que a gente fez alguns vídeos atrás. Então, eu vou pegar aqui, vocês lembram lá do vídeo de HSV? Então é aquele mesmo processo que tinha lá, só que aqui, em vez de a gente chamar de H, a gente vai chamar de R. Aqui vai ser RGBR, tá? RGBR, canal 1, RGBR, canal 2, RGBR, canal 3. Aqui vai ser R, aqui vai ser G e aqui vai ser B. Muito bem. E aí eu só peço para executar. Eu acho que esse é um processo que também não vai levar muito tempo, então vamos ver. Acho que para decompor ele não consome muita memória. Deixa eu olhar. Tá até consumindo bastante. Deu aí, bateu os 15 GB, tá? Então agora eu vou apagar aqui as duas imagens, a RGBR e a RGB, para poder dar uma limpadinha aqui no nosso workspace. Qualquer coisa depois eu importo elas de novo, eu crio elas de novo, tá? Então o que eu vou ter agora são RGB com a mesma dimensão da pancromática, ok? Perfeito. Então, feito isso, o próximo passo que eu tenho que fazer é criar então a imagem fusionada, tá? Bem, essa imagem fusionada, eu vou chamar ela então de fusão. Não, eu vou chamar de F e vou dizer de quem com quem. F, que é fusão, vou dizer fus, que eu sei que é fusão, da PAN, da R com a PAN. R, PAN. Depois eu sei quem é que a gente está na brincadeira. R, PAN. Então aqui eu vou chamar o W Fusing. Deixa eu ver se ele vem. WFusing Image. E aqui na WFusing Image, ele vai pedir para a gente, ó, deixa eu puxar aqui para vocês verem. Então ele vai pedir para a gente que a gente tenha a imagem 1, a imagem 2 e algumas configurações. Então a imagem 1 vai ser a R, vírgula. A imagem 2 vai ser a PAN, vírgula. E aí agora ele pede para que a gente entre com o método. O método tem vários métodos. Se você olhar aqui, cadê? Se você olhar aqui no editor, tem esses vários métodos aqui, ó, né? E tem também os métodos de reamostragem que estão dentro do Extend. Deixa eu abrir ele aqui. Que no caso são esses aqui, né? DB1, DB2, ZP, SP0, SYM e assim por diante. Então, quando ele pede aqui o método, na maioria dos artigos, na maioria dos exemplos que tem para essa função WFusing, eles usam um método chamado DB2. DB2, e ele tem que vir só anotado. Muito bem. Tem alguns também que eles usam o sync, o SYM4, que também é bom. Eu posso testar esse, então, e depois vocês testam com o DB2 e a gente vê no que dá, como é que ficou. Aí ele pede o level, quantos levels a gente quer. Eu vou pedir 5, vamos ver o que vai dar. Eu acho que demora mais. Com DB2 você usaria DB2 level 1, acho que está de bom tamanho, tá? E aí ele pede as duas passagens que eu falei para vocês. No Wavelet, o que ele vai fazer é decompor as imagens. Então ele faz para as duas imagens um filtro passa baixa, um filtro passa alta, né? E aí ele escolhe o que ele vai pegar desses dois processos, dessas duas novas imagens, esses novos filtros, né? E aí eu posso escolher o mínimo da R com o máximo da PAN, ou o máximo da R com o máximo da PAN, a média da R com a média da PAN, e assim por diante. Então aqui as combinações são inúmeras, tá? Eu vou fazer um teste do mínimo da R com o max da PAN, ok? Então se vocês olharem aqui no... Eu fechei? Não, tá aqui ele. Se vocês olharem aqui do WFusing, o que ele está pedindo ali de máximo e mínimo é o AFusing Match e o Defusing Match, tá?
que é para fazer a fusão e depois para voltar da fusão. Então tá aqui, ó, ele pode fazer o máximo, o mínimo, a média, pegar tudo da imagem 1, pegar tudo da imagem 2, fazer um randômico e assim por diante. Tá? Então eu peguei o mínimo para R e o máximo para PAN. Tá? Ok, vamos encostar isso para cá. Esse processo aqui é o processo que mais demora, então eu vou dar um stop no vídeo e quando ele trouxer o resultado eu mostro ele para vocês, tá ok? Beleza, então voltou aqui, tá? Quando eu fui rodar aqui aquela função que a gente tinha escrito, ele me disse que tinha um erro no argumento do mínimo e era porque eu tinha esquecido de botar entre aspas simples o mínimo e o máximo, tá? Ele tem que entrar com essas aspas simples para poder entender que é o método, a fuse e defuse, ok? E aí eu já aproveitei e pedi logo para ver a imagem aqui, como é que ela estaria, tá? E aí quando a gente fecha aquela janelinha, o box pequeno do Image Tools, ele dá esses comandos de erro. Muito bem. Então eu já tenho ela aqui, tá? Que é a minha primeira imagem já fusionada. Então deixa eu aproximar aqui em alguma região, só para a gente ver como é que está. Então vocês vão ver que a qualidade da imagem, quer dizer, vocês não vão conseguir ver ainda a qualidade porque aqui está só a imagem já fusionada, né? A banda R já fusionada, e não tem a banda colorida sem estar fusionada para a gente poder ver, mas eu acredito que já deu uma melhorada. Então o que a gente vai fazer agora é fazer isso para G e B, para depois a gente compor e comparar com a RGB para ver como é que fica. Só uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês, né? Eu falei do mínimo e do máximo, que é a fuse e defuse, e falei que ele faz um filtro de passa baixa e um filtro de passa alta, né? Esses dois filtros, de passa baixa e o de passa alta, servem para que a gente possa usar aproximações, tá? Então eu estou usando o mínimo da aproximação e o máximo de detalhe, tá? Então é aproximação e detalhe. Ele vai usar os filtros passa baixa e passa alto para aproximação e detalhe, ok? Então muito bem, vou fechar aqui e aí eu vou agora fazer esse mesmo processo, só que agora para G, tá? Então quando eu voltar agora eu vou ter já as imagens fusionadas R, G e B, tá ok? Então mais um pouquinho a gente termina o processo. Beleza, então a gente voltou aqui, né? A gente tinha feito aqui nesse primeiro passo a fusão da PAN com a R, né? Usando o mínimo e máximo, né? Aquela parte que a gente já explicou, e eu disse que a gente ia dar uma paradinha e que a gente voltava fazendo G e B, né? Então eu fusionei aqui a banda G com a PAN e a banda B com a PAN também. Lembrando que essa minha composição é uma 754, tá? E aí, né, para não perder muito tempo, eu fiz logo também a composição colorida dela. Então RGB da fusão, Cat 3, a fusão de R, a fusão de G, a fusão de B. E pedi para a gente verificar aqui como é que tinha ficado esse processo. Está aqui ele. Então, aqui está a imagem já com a fusão, né? Se a gente tivesse como abrir a imagem original, deixa eu abrir aqui a imagem original. Ela é essa aqui. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, porque o computador está em 15 GB de uso por conta dessa imagem, né? Então, o que eu posso fazer talvez seja abrir só uma dela. Vamos ver como é que fica quando eu abrir uma dela. Se não subir muito, a gente faz para as 3. Tá bem usada aqui, tá bem zoada a nossa memória. Tá, abrindo essa aqui, a gente já consegue ter uma diferença do que é um e o que é outro, né? Eu vou abrir ela pelo Tools, IM Tools, para a gente poder ver as duas. Tá, eu não vou compor, tá? Porque senão vai ficar mais complicado. Eu vou até aplicar um contraste nela, para que vocês consigam visualizar melhor. Tá? Vai abrir ainda aqui o ajuste de histograma. Tá? Na fusionada não tem contraste nenhum, tá?
Vamos dar um zoom aqui agora, em cima aqui da cidade, para a gente poder ver. A cidade aqui é Tucuruí. Tá? Então, essa aqui é a imagem. Eu já estou em 283% e você já percebe que já começou a pixelizar a imagem, né? Nesse caso aqui, ó, eu estou com a imagem, não sei se vocês conseguem enxergar perfeitamente, né? Mas aqui eu já consigo ir bem mais próximo, né? E visualizar. Então, deixa eu ver uma área aqui que eu possa mostrar para vocês que seja comparável. Né? Aqui para cima, olha, essa região aqui é essa região aqui, certo? Então, esses pixels que estão aqui, ó, a gente quase não enxerga eles aqui ele está bem estourado já, mas aqui ele tem uma definição um pouco melhor. Então, o método de Wavelet, ele é interessante, eu não sei se ele é o melhor, tá? Não sei se essas configurações que nós usamos aqui de mínimo e máximo, com 5 níveis, né, de redução da imagem, com esse método aqui, o Sync4, né, eu não sei se é o que é melhor para usar com o Wavelet, né? Eu vou deixar na descrição vários métodos, vários processos que estão lá no site da MathWorks, e aí vocês testam e até depois passa esse feedback para a gente saber como é que ficou o dado de vocês, se ficou bacana, se, né? Bem, se você está aqui até agora, você gostou do vídeo, então deixa um like para a gente, se inscreve no canal para receber os novos vídeos. Como eu falei no vídeo anterior, vou falar nesse de novo. Se você tiver sugestões de outras funcionalidades de PDI que vocês queiram ver aqui no canal, é só deixar aí nos comentários, tá? Bem, então era isso. Até o próximo vídeo, a gente se vê por aí. Falou!